Alô, pessoal. Vamos agora concluir o nosso curso fazendo a pergunta: de onde veio tudo? Essa é a pergunta histórica e que fez a humanidade criar sua civilização e a física as suas teorias. A nossa proposta aqui será identificar uma nova cosmogonia que chamaremos como a cosmogonia da cor. Então, a questão que vem é do que a natureza é feita. Para respondermos essa pergunta, talvez o melhor caminho seja fazer outra pergunta. Qual a fronteira experimental da física? Qual o último instante que a física atual está nos oferecendo para podermos meditarmos sobre essa questão de que a natureza é feita? É como se nós estivéssemos diante do nosso espelho e dizer: espelho meu, de que a natureza é feita? E ele nos entregasse de volta a resposta de cor. Até uma boa resposta, porque sem cor seria muito chata a natureza. Mas calma lá, José, não é essa a cor, é a cor dos quarks. Bom, então, se é a cor dos quarks, vamos entender qual é a visão presente que nós temos desse significado de cor em física. Ela vem do modelo dos quarks, certo? Wake-Foldway, etc., e da QCD. Então, esses são dois modelos físicos que nos conduzem à nossa presente visão de cor. Mas nós queremos algo mais, espelho meu. Bom, o espelho diz, então, se você quer mais, vá viajar pelo espaço psicológico. Opa, essa é uma boa ideia, viajar pelo espaço psicológico. O que é viajar pelo espaço psicológico, então? É você buscar a natureza, a sua compreensão, através dos modelos físicos que você compõe. Então, ela diz o seguinte: o que é realidade? Realidade aparece como uma linha limítrofe entre o espaço psicológico e a natureza. Expliquemos. Você tem as equações de Maxwell e você tem a natureza. Na natureza sempre existiu onda eletromagnética, sempre teve o Sol emitindo luz. Mas só quando nós descobrimos as equações de Maxwell, o espaço psicológico pelas equações de Maxwell, que aquela onda eletromagnética, aquele fóton, ele começou a pertencer tanto à natureza quanto ao nosso espaço psicológico. Então, isso significa que nós descobrimos a realidade da luz. Hoje, você entra em casa, acende e apaga um disjuntor e liga a luz e desliga a luz. Por quê? Aquela luz não é mais uma luz que vem do sol. É uma luz que pertence à tua realidade, à tua junção entre o teu espaço psicológico de Maxwell e com a natureza, aliás, com os átomos que compõem aqueles elétrons que oscilam. Dessa maneira, entendendo que nós temos que viajar pelo espaço psicológico para entender o significado da cor, você pode começar a dizer o seguinte: existe atualmente modelos preônicos e modelos de superstrings a dizer do que a natureza é feita. Mas, vamos dizer, Pedro Pedreiro, ele é insistente a respeito da cor. Dessa maneira, o primeiro ponto que observa é que existe uma correspondência no modelo padrão entre os quarks U e D e
o neutrino e o elétron. Então, nisso aí, ele pergunta, ou isso aí traz uma pergunta: qual é a simetria que une esses dois multipletos? Pedro, ele se tornou um cavaleiro trinitário. Então, ele essa é a fé dele, digamos. Ele diz, bom, para mim entender essa correspondência, que é uma coisa realmente fundamental, é uma pergunta fundamental à física atual, eu vou respondê-la através de pedras coloridas. Pedras coloridas. O que são pedras coloridas? São partículas elementares feitas através da cor e do spin. Então, são as partículas mais elementares que a natureza contém, baseadas simplesmente nessa última fronteira, que é a cor. Então, Pedro, ele está na última fronteira experimental e inventa o sentido de pedras coloridas. Mas logo em seguida vem alguém e diz, vem cá, Pedro, a coisa não é tão simples assim. Você vai ter que atravessar uma região proibida nessa tua viagem pelo espaço psicológico. Qual é? A do confinamento da cor. Então, Pedro, o cavaleiro trinitário, se ele quiser ser, vamos dizer, um navegador, ele vai ter que viajar por um mar tenebroso. Ele vai ter que viajar por uma região oculta, por uma região proibida experimentalmente. Ele vai ter que entender a respeito da simetria da cor, partindo de pedras coloridas e do confinamento. Bom, daí ele vai ter que buscar um alvará. Ele quer ir além do sistema vigente. Para você ir além do sistema vigente, você vai ter que confrontar o sistema vigente. Ninguém vai além sem negar. E ele vai ter que conseguir esse alvará de viagem. Como é que ele vai conseguir esse alvará de viagem? Ele vai ter que entrar numa escola de mistério. Assim era feito no Egito Antigo. Não é de hoje, essas viagens mentais não são feitas apenas no nosso mundo tecnológico. Naquele Egito Antigo, nas suas escolas de mistério, você levava o neófito a buscar o sentido de mistério das coisas. E no caso de Pedro, ele vai ter que buscar o alvará discutindo qual o mistério da cor. Então, pergunta-se a Pedro, se a cor é apenas um número quântico, que nem a carga elétrica, uma entidade conservada, ou é uma nova entidade física, assim como a massa. Então, se você quer dizer uma cosmogonia da cor, da onde viemos, ela vai ter que ser uma entidade de física. A partir dela, as coisas vão ser constituídas. Então, Pedro, ele está ali em discussão com a escola do mistério e eles dizem o seguinte, olha, você vai ter que fazer a viagem ao significado da cor através de mercadorias e obter, ou digamos assim, mercadorias psi. Você está saindo com o teu barco da imaginação, mas vai ter que ter como retorno esse barco cheio de palavras, equações e experimentos. Então, Pedro, ele, como já foi batizado como cavaleiro trinitário, ele não tem volta. Ele vai ter que partir com o barco a partir de 3 cores e fazer essa viagem trazendo essas tais mercadorias psi. E discutir
uma grande questão, que é o seguinte: hoje em dia nós vemos muito a expansão do universo, a expansão de galáxias, a cosmologia do universo. Mas Pedro vai ter que trazer uma noção do universo também hermenêutico. Significa que essa viagem do espaço psicológico, ela vai ter que voltar descobrindo não a América como Colombo, mas um universo que é ao mesmo tempo hermenêutico e em expansão. Pedro responde assim para a Escola do Mistério, que se posiciona a sua viagem. Daí eles perguntam para ele sobre se já não existe um início oriundo do Big Bang. Pedro diz: olha, esse Big Bang para mim parece mais uma história de marinheiro. Aquelas histórias que se conta que no início havia uma bola de fogo feita de plasma, emitindo radiação, e essa bola de fogo criou uma linha de tempo na temperatura. Quer dizer, nós estamos dentro do universo que iniciou muito quente e que está cada vez mais esfriando. Mas aí o pessoal diz: não, a coisa não é uma história de marinheiro. Existem medições, por exemplo, vindas do satélite Planck, medições da radiação cósmica de fundo, do modelo ACDM, que é o modelo padrão do Big Bang, de cosmologia, por neutrinos cósmicos. Então, existem observações cosmológicas fundeando ou respaldando o Big Bang. Aí Pedro rebate e diz: existe uma história, mas consideremos como uma certa história. Ela não explica, por exemplo, a inflação, a formação de partículas, a constituição das quatro forças. Enfim, você pode trazer questões como a radiação cósmica de fundo, que deu em 1964 o Prêmio Nobel para Penzias, mas você pode também contrapor, porque esse é um assunto em aberto. Daí Pedro diz: olha, se vocês quiserem me deixar partir, me darem meu alvará, eu retrataria o seguinte: o Big Bang, para mim, é apenas um conto das 1001 noites. É um conto árabe, moderno, lá de Sherazade, e acho que tem outras narrativas a serem buscadas. A resposta deles foi o seguinte: parta, Pedro. Parta em busca da tua cosmogonia da cor. A Escola de Mistérios, ela sempre foi sábia, vamos dizer o seguinte. Hoje em dia, os estudantes, a turma toda, vai para a faculdade, universidade, mestrado, doutorado, enfim. E no final da história, eles querem muito mais uma ascensão dentro do sistema social do que entrar no mistério das coisas. A Escola do Mistério sempre disse que nós éramos seres entre a vida e a morte, entre o permanente e o não permanente. E para isso nós deveríamos saber beber no mistério, deixar o mistério penetrar na nossa mente. Talvez essa seja uma dificuldade dos dias atuais. As pessoas aprendem sem entender o mistério que envolve as coisas. Bom, Pedro, satisfeito, ele começa a entender que existe uma cosmologia. Ele não está negando a existência da cosmologia, mas ele prefere a cosmogonia. A cosmologia vê o universo pela sua exterioridade e a cosmogonia por sua interioridade. Então, Pedro, ele parte dessa sua viagem pelo espaço psicológico
de dentro para fora. Ele vai entender a cor como a hermenêutica da natureza. Então Pedro, ele diz, vamos fazer uma comparação com Colombo. E havia na época o Ocidente e o Oriente. O Oriente conhecido e o Ocidente desconhecido. Pedro divide o universo em a parte cosmológica, de expansão, vamos chamar de Oriente, e a parte do Ocidente, que é a hermenêutica. Então, ele quer viajar junto com o Sol, quer andar para o Ocidente. Acredita que existe uma hermenêutica da natureza a ser desvendada através da cor como a nova entidade física. Então, nessa entidade física da cor, certo? Ele define ela como uma grandeza não galileana e para ser observada indiretamente. Então, Pedro tem os pés no chão. Ele sabe quem foi Galileu, ele sabe o significado da medição e entende que a cor, na Revolução de 1974, ela mostrou-se através de quarks que têm sabores e que todos são vistos indiretamente. Então, ser observado indiretamente não é uma coisa fora do comum em física. Então, Pedro é um homem que respeita Galileu e respeita a Revolução de novembro de 1974, acontecida com os quarks. A partir disso, ele quer manifestar as cores. E ele manifesta dizendo, olha, nessa revolução não teve o termo, a expressão pedras coloridas, e nem ela foi além do confinamento. Então, os meus dois temas são pedras coloridas e confinamento. Então, através dessa nova cenário, eu vou entender sobre a ontologia da cor. Você começar a unlock nature by color. Então, ele vai abrir a natureza, não por uma explosão de Big Bang, mas através da cor. E ele vai, então, criar na natureza as duas regiões, númeno e fenômeno, que nós às vezes chamamos de Ocidente e Oriente. Ele vai ter que, então, propor a viagem pelo espaço psicológico não é para poetas. Essa é uma viagem para físicos. É uma viagem que tem que terminar na linha da realidade. Isto é, você tem que fazer modelos físicos, criar números, e aqueles números estarem de acordo com experimentos que averiguam o que está acontecendo na natureza. Então, Pedro vai ter que propor uma física da cor. Só que ele sabe que vai ter que ser uma física baseada na ideação. Pedro, como nós mostramos em aulas anteriores, onde ele entende que a cor ela tem que ser vista através da ideação. A cor, depois da ideação, que você vai propor experimentos. Então, a cor, ele conseguiu ver a cor através de elementos filosóficos, matemáticos e da indução experimental. Dessa maneira, ele chegou a um posicionamento, vamos dizer, de ver a natureza a partir da cor. Por quê? Porque ele conseguiu subir, ele entendeu que, digamos, hoje em dia, apesar de a gente viver uma física não galileana, uma física, vamos dizer, do não observável, essa física, ela permite a você um realismo numenônico. O que significa isso? A física atual, ela diz que tem quarks em 3 cores, quarks com spin meio, com carga elétrica, com massa, em família, em correspondência com leptons. Tudo isso está no modelo padrão. Tudo isso está nos experimentos obtidos pelo LHC. Então, esse realismo numenônico
é um realismo com fundamento experimental. Isso é fundamental para você fazer uma viagem, vamos dizer, da autenticidade à tua viagem pelo espaço psicológico. E ele, então, conseguiu, como nós mostramos em aulas anteriores, subir ao cume de uma montanha, e essa no cume da montanha ele viu a simetria da cor, que é uma simetria das três cores. Dessa maneira, a partir daquela simetria das três cores no alto da montanha, ele vai ter que descer essa montanha, criando um universo que é toda uma transformação de três cores até a Terra dos átomos. Dessa maneira, ele precisa do modelo. Então, qual é o modelo físico de Pedro? O modelo que ele encontrou é o modelo das 12 pedras coloridas. O que significa? A partir da simetria das três cores, ele enxergou duas universalidades, que são a universalidade da cor, a cor, aquelas pedras coloridas serem formadoras de quarks e de leptons, serem os préons para os quarks e leptons, e, ao mesmo tempo, elas serem formadas por bósons e férmions, com spin meio e com spin zero. Então, essas duas universalidades da cor e dos férmions e bósons constituírem as chamadas 12 pedras coloridas. E essas 12 pedras coloridas, elas teriam que enfrentar os dois paradigmas do confinamento, que são o paradigma da causalidade número fenômeno e do princípio da totalidade. Dessa maneira, Pedro, então, assegura, a partir de valores experimentais, ele não está interpolando nada extra, não está colocando uma dimensão extra, não está montando multiverso, ou coisas desse tipo, certo? Ele não está colocando partículas supersimétricas, enfim, ele está com o pé no chão, mas no pé no chão, um realismo numenônico. Esse é o novo realismo que a física, vamos dizer, além de Galileu, tem que aceitar, ou tem que meditar. Dessa maneira, Pedro, a partir de 12 pedras coloridas, ele vai ter que descer a montanha e ir descobrindo os nove atributos da cor, como a sua universalidade, o seu confinamento, a sua dialética, a sua causalidade número-fenômeno, a presença de famílias de quarks e de leptons, a correspondência entre quarks e leptons, a consistência do modelo na criação de partículas conhecidas e sua predição para novas partículas, como, por exemplo, vou dar um exemplo, a existência de grãos massivos. Então, Pedro, ele parte do modelo de 12 pedras coloridas, montanha abaixo. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mostrar o fluxo da cor por 12 pedras coloridas. Então, a sua cosmogonia é uma cosmogonia da cor. Ele inicia com a cor. Da cor, ele diz, eu tenho uma simetria de três cores. Da simetria de três cores, ele diz, eu tenho 12 pedras. Essas 12 pedras, ele tem um modelo físico. Ele tem, vamos dizer, um moinho de vento. Aquele moinho de vento, ele vai ter que fazer o fluxo da cor. Por que é fluxo da cor? Porque a física de Pedro é uma física que só tem cor e spin. Não tem massa, não tem carga elétrica, por enquanto não tem nada disso. Então ele tem que entender o fluxo da cor. Então ele vai entender o fluxo da cor em três instâncias. A primeira, através da dialética das três cores. A segunda, através da teoria de grupo. E a terceira, através da teoria de Gauge. Na dialética, ele vai entender o comportamento da cor e das pedras coloridas sob aquela cor. Na teoria de grupo, ele vai pegar aquela dialética e começar a construir a formação de estruturas a partir da cor. Então, aquele fluxo vai começar a desembocar em estruturas que podem ser numenônicas e podem ser fenomenológicas.
E a teoria de gauge, ele vai começar então a movimentar, a dar uma dinâmica para aquelas estruturas. Então, repetindo, a dialética dá o comportamento das pedras coloridas, a teoria do grupo começa, a partir de pedras coloridas, a formar estruturas que serão o universo, e a teoria de gauge começa a movimentar essas estruturas, movimentar, digamos, o universo. Recapitulemos um pouco da dialética das três cores. O que essas pedras coloridas se comportam? Você diz o seguinte: já que eu tenho a universalidade de férmions e bósons, eu coloco as pedras coloridas com spin 0 e spin meio. E eu coloco elas, então, sob as mesmas três cores. Então, essas pedras coloridas, elas são interligadas como pelas três cores. Então, por isso que elas se justapõem em dois triângulos e formam, vamos dizer, aquela figura antiga. Vamos fazer uma comparação com a supersimetria. A supersimetria, ela une férmions e bósons através do espaço-tempo. Então, é como se criasse uma nova dimensão para o espaço e para o tempo. Aqui nós não mexemos nisso, mantemos tudo que é igual. Digamos, Einstein estava certo. E dessa maneira, nós, digamos, através de três cores, nós misturamos os férmions e bósons. Nós unimos eles ou interligamos através das três cores comuns. Bom, dessa maneira, você começa a se tornar um cavaleiro trinitário. Quer dizer, você tem um cavalo para montar, que é a dialética das três cores. E dali, você começa a cavalgar nessa relação de opostos e complementos, que vai ser compreendida nos campos da teoria de grupo e da teoria de gauge. Vamos primeiro, ele está descendo a montanha. Então, ele está descendo a montanha, já tem um cavalo, que é as 12 pedras lá, e ele começa, então, a enfrentar a questão da teoria de grupo trinitário. O que significa uma teoria de grupo trinitária? Ele tem três cores e ele vai ter que propagar a informação das três cores através do sistema binário 0-1. 0 é o bóson e 1 é o férmion. Então, ele vai ter que começar a criar um universo propagando a informação das três cores através do sistema binário composto por férmions e bósons, que se identifica com 0-1. Daí ele vai pegar um livro de teoria de grupo e dizer, bom, eu tenho uma simetria com as matrizes de Gelman e matrizes 3x3, e eu vou começar a compor estruturas. Só que agora, como ele tem férmions e bósons, ele vai ter 3, a representação 3, a anti-representação 3 barra, e 3 romano e 3 romano barra. Isso significa o quê? Que ele vai ter, então, as três cores, que a teoria de grupo é sobre três cores, com 4 representações. Essas 4 representações formam, vamos dizer, as 4 faces daquela pirâmide. Então, ele vai ter uma pirâmide de 4 faces. Então, ele vai começar a jogar dados. Então, Pedro agora vai descer um pouco do cavalo e começar a jogar dados. Então, ele vai ter um universo emanado de uma pirâmide, vamos chamar da pirâmide das três cores. Então, isso que eu gostaria que vocês entendessem. Vamos dizer, a estrutura que ele tem na mão, vamos chamar uma figura geométrica, é uma pirâmide. E nessa pirâmide são 4 faces que integram as 4 representações possíveis da dialética das três cores entre férmions e bósons. Então vamos começar a jogar os dados. Então, qual é o jogo de dados? Ele vai começar com o quê? Com 2 pedras coloridas. Então Pedro, vai começar, a cavalgar com 2 pedras coloridas
começar a montar o seu universo, que a gente chamou de Petroverso. Então, ele vai agora jogar 2 dados, cada um representando uma pedra colorida. Então, ele jogando os dados, então você veja, são aquelas figuras. Aí a gente botou dados, porque pela imagem, mas na verdade seriam 2 pirâmides. Entendeu? Então, ele tem 2 pirâmides de 4 faces. Então, vocês vejam ali, que ele, na tabela, que ele começa a criar uma diversidade, uma grande variedade de estruturas compostas a partir das pedras coloridas, daquelas pirâmides. Então, aquelas pirâmides tinham uma face 3 barra, fosse tipo assim. Então, todas essas faces das pirâmides estão em todas essas tabelas que são construídas. Dessa maneira, ele vai gerando essas estruturas que são os férreos, as estruturas que vão ser quarks e leptons, que eles vai construindo aí por 3 barra, 6, etc. Vocês notam, então, repetindo o que a gente falou em aulas anteriores, esse jogo, vamos chamar de pirâmides, ele começa a gerar regiões numinônicas e outras estruturas fenomenológicas. A fenomenológica que não tem cor, aqui dada pelo número 1. E as numinônicas são aquelas que têm números 3, 6, etc. Então, Pedro começa a entender o seguinte, ele começa a gerar uma diversidade. Então, ele tem toda uma diversidade aqui de partículas, de spins, de números de Young, enfim, ele gerou diversidade a partir de 3 cores, e baseado no modelo das 12 pedras. Essa diversidade, ele começa a ver, será que eu fiz uma diversidade, vamos dizer, amórfica? Ou essas coisas têm uma forma? Elas podem ser divididas em grupos. Então ele divide, ele nota que aquela tabela tem 3 grupos. Primeiro, Yang Composition e Yang Composition. Certo? Então esse grupo aí, ele diz, bom, alguma coisa está acontecendo, alguma física começa a aparecer, que é a constituição de conglomerados. Então ele diz o seguinte, eu poderia primeiro dizer, tem um conglomerado de fermiônicos e bosônicos, luminônicos e fenomenológicos, mas ele começa a dizer, não, tem coisas a mais. Tem composição Yin, tem composição Yang e tem composição Yang-Yin. Então ele tirou esses termos justamente da filosofia chinesa em homenagem a Lao Tse. Então ele mistura um pouco o Egito Antigo, parece, com Lao Tse. Então Pedro é um sonhador, ele gosta de coisas antigas, talvez seja um monoteísta, vamos dizer assim. Dessa maneira, Pedro agora tem que começar a dizer o seguinte, a física, essa minha cosmogonia que eu venho desenvolvendo, que eu venho cavalgando, ela começa agora não ser uma diversidade, mas ser uma física de conglomerados. E a minha pergunta é que física de conglomerados é essa? Uma física de famílias? Pedro sai do Egito Antigo e cai numa família aí do século XXI. Então, Pedro, você gosta de viajar pelo espaço psicológico, mas essa viagem aí foi meio forte. Explique um pouco mais. Pedro começa a dizer o seguinte, olha, famílias não existem apenas aí na sociedade, no meio dos homens. Famílias existem também no universo. O universo também gosta de fazer suas casinhas, suas constituições. E ele como é que constrói uma família? Através de opostos e complementos, como nós explicamos em aulas anteriores. Então, famílias são estruturas geradas por números quânticos. Então, números quânticos podem ser opostos e complementos. E como nós mostramos em aulas anteriores, os opostos e complementos podem se zerar em números quânticos
E isso constitui o que a gente chama de uma família, chamou de uma família. Então, apareceram nessa cavalgada as famílias de quarks. Então, nós vimos os quarks aqui formando estruturas de multipletos. Então, quarks opostos, um psi oposto estava no multipleto de Dirac. E esse quark tinha como complemento o psi embaixo. Então, esses dois, o Ki e o Xi, formaram uma família de quarks. Quer dizer, o multipleto, ele funciona como uma casa. Você coloca no multipleto partículas que têm números quânticos que no somatório de zero. Então, Pedro consegue colocar os quarks nesse tipo de família, certo? Além do mais, ele diz, olha, pela própria o multipleto, ele tem esses números quânticos vindo da simetria das três cores e também da simetria da luz, porque você coloca no multipleto só campos que estejam na mesma representação do grupo de Lorentz. Então, Pedro, nessa cavalgada, digamos assim, ele começa a ter não apenas famílias de quarks, como famílias de leptons. E essas famílias estão em correspondência. Quer dizer, elas estão, vamos dizer, a gente coloca como no mesmo bairro. Elas são casas, são da mesma forma, casinhas em multipletos. Então, Pedro começa a se interrogar. Será que aquela coisa, aquela estrutura, que tem no modelo, que vem no modelo padrão de quarks U e D, e elétron e neutrino de elétron, são duas coisas inteiramente diferentes e que no mesmo modelo padrão estão juntas e que não foram explicadas e que precisa de uma explicação, de uma simetria que explique. Será que a simetria das três cores não está começando, ou não é um caminho, digamos assim, para essa explicação? É claro que, então, Pedro diz o seguinte, eu preciso evoluir daquelas famílias de quarks elétrons, que são não quarks elétrons, mas são quarks elétrons Yang-Yin, ou melhor, esqueletos de quarks elétrons, ou melhor, apenas quarks elétrons formados por números quânticos spin e Yang-Yin. Então, a família no lado direito dos quarks U e D já tem outros números quânticos, como carga elétrica, como massa. Então, você tem que saber, nessa sua nova física, que é a física dos conglomerados, como é que você faz a evolução dos números quânticos. Então, essa física dos conglomerados, ela leva a Pedro identificar a existência do princípio da totalidade. Se a gente comparar com Thomson, que em 1897 descobriu o elétron, quando Thomson descobriu o elétron, disse, partículas, estruturas, vamos dizer, a natureza é formada por partículas elementares. Foi um grito, digamos, notável. E assim veio o século XX, descobrindo ele mais uma partículas. Mas Pedro começa a dizer o seguinte, não, o que não existe são partículas. Para Pedro, Pedro, vamos dizer, é um cavaleiro que não pode andar para trás, só para andar para frente. Se ele descobriu ou identificou a existência de conglomerados, ele tem que assumir isso. Então, essa coisa aqui, a física é feita por elétrons, prótons, nêutrons, fazem a tabela de Mendeleev e assim por diante, tem alguma coisa a ser entendida, que é a formação de conglomerados. Então, Pedro começa a dizer, será que o Thomson teve aquele sonho de uma noite? Será que, na verdade, aquele elétron dele, com aquela sua massa, com a sua carga, etc.,
não é função de um conjunto? Bom, como nós dissemos, Pedro não pode voltar atrás. Ele tem que colocar a física diante de um expressionismo de conglomerados. Uma coisa que também não é novidade, porque nos anos 60, Newman, Gell-Mann, enfim, o pessoal todo foi descobrindo o Eightfold Way e descobrindo partículas dentro de padrões. Pedro não pode voltar atrás. Ele tem que botar na moldura dele o princípio da totalidade. O princípio da totalidade, ele chega para mudar o jogo. Então, aquele jogo que você fazia da física, como isso foi a física do século XX, hein? Como jogo de tênis. Então, duas partículas estão interagindo entre si e trocando um fóton, um gluon, o que for. Mas são duas partículas jogando tênis. O princípio da totalidade diz não. Ele começa a gritar: Nancy, Nancy, Nancy. O que é isso? Não, agora você tem que começar a ver as coisas através de futebol, de conjunto. Então, o comportamento da natureza tem que ser visto através da noção do conjunto. Bom, esse cara ainda está com o time em segunda divisão, ainda fica querendo botar o universo. Mas Pedro, ele é um peregrino. E o peregrino, ele não volta para trás. Ele tem que ir para frente. Daí ele começa a trazer o princípio da totalidade e aspectos que esse princípio da totalidade traz. Ele traz, o primeiro aspecto foi a formação de conglomerados. O segundo aspecto será a individuação quântica. Então, aquele elétron que o Thomson botou uma carteira de identidade para ele, olha, você tem uma massa 0,51, uma carga, etc. Então, aquele elétron, ele reducionisticamente identificou os seus números quânticos. Pedro vai ser obrigado a trazer uma nova carteira de identidade para partículas. Os seus números quânticos serem de natureza anti-reducionista. Eles serem originados pelo conjunto. Quer dizer, o conjunto antecede a parte. Essa é a questão. Então, é a questão vamos dizer, em vez de jogar esportes que eles chamam 2-2, individualizados, esportes em grupo. Então, no futebol, você vai receber uma bola e vai passar, driblar ou chutar em função do conjunto. Você vai ter que ter uma leitura de conjunto. Então, os números quânticos, aqueles que são a bola, aquela bola, ela vai ter um comportamento originado daquele jogo de conjunto que está sendo jogado. Isso muda as leis físicas. Você começa a ter leis físicas construtivistas. Você tem ali uma força tirada do tensor de energia-momento, mas a lagrangiana que suporta esse tensor de energia-momento é uma lagrangiana construtivista, em função de um conjunto. E essa força agora, ela vai estar transmitindo bósons de gauge. Ela vai ser dependente dessa transmissão de bósons de gauge dos números quânticos que está sendo transmitido. Pedro começa a meditar e sentir que ele está diante de alguma coisa nova. O que é essa coisa nova? Ele lembra Alice. Alice, quando atravessa o espelho, ela começa a ver um outro mundo. E Pedro começa a atravessar o espelho da onde? Da relação do universo
reducionista para uma visão, vamos saber, antirreducionista. A simetria das três cores, que é o início dessa cosmogonia, ela veio identificando, primeiro, a passagem número-fenômeno. Então, isso já vinha lá do Egito Antigo, e Pedro foi absorvendo, e naquele jogo de dados, pirâmide com as pirâmides, ele começou a ver que realmente podia construir número-fenômeno. Mas o cavalo continuou. E agora ele tem uma outra passagem, até entendida, que é da visão reducionista para a visão construtivista. Então, das partes construírem o todo e do todo ser construída pelas partes. Então, agora, nesse novo espaço que Alice atravessou, aqui o conjunto é a unidade fundamental. A pergunta que a gente deixa ao ouvinte é se o universo ele deve se formar no lado esquerdo, normal, ou nesse outro lado direito que Alice está atravessando. A viagem de Pedro é justamente para o território de Alice, certo? Então, o conjunto começa a se tornar a unidade fundamental. Você tem uma nova física. Qual é a essência dessa nova física, vamos dizer, desse novo universo? É a associação. Então, a gente não tem em futebol a FIFA Association. Você agora vai ter também a Física Association. Então, é uma física que, vamos dizer, começa a ser construída através de reuniões, através de famílias. Então, você começa a reunir as partículas em multipletos e começa também a associar aqueles campos a famílias de campos também associadas ao mesmo grupo de simetria. Então, essas duas junções as duas junções de conjunto permitidas pela simetria da cor e a simetria da luz, começa a criar uma nova física, que é a física das associações. Essa física das associações é associações que serão feitas através de números quânticos. E essa física traz agora uma evolução por conglomerados. Então nós não vivemos mais no mundo de Galileu, naquele mundo que você pegava uma caixa e começava a empurrar. Não é essa física dessa corda que começa a empurrar uma caixa. É uma física mais sutil. É uma física que jogou dados, entendeu conglomerados, e agora você tem que ver como é que esses conglomerados evoluem a partir da simetria da cor, dessa cosmogonia de três cores. Bom, Pedro então começa a entender que essa cosmogonia de três cores, ela tem duas passagens notáveis. Uma é número fenômeno e a outra vamos chamar a de Alice, que é da região reducionista para antirreducionista. Pedro, como qualquer navegador, sempre está em dúvida. Ele pode ser um homem destemido, mas sabe que 5, 100 metros à frente tem tudo para afundar. Então, ele resolve se consultar com Darwin. E Darwin diz o seguinte: não, olha, o princípio da totalidade se deve entender, segui-lo e entender que ele abre a física à biologia. Caia fora desse mundo reducionista. Abra-se para a biologia. Era o que Pedro faltava. Pedro era sempre empurrado por Alice, mas faltava algo mais consistente. E esse algo consistente provavelmente ele encontra em Darwin. Porque de Darwin ele vê que a biologia tem certos conceitos
como meio ambiente, semente, gene, mutação, evolução, adaptação, função, paleontologia. São conceitos que a física não tem. Porque o universo que a física vive é o universo do jogo de tênis. É o universo reducionista. E Darwin diz para ele, olha, você agora tem que começar a entender as partículas elementares sobre o mesmo ângulo que eu fui levado a entender, que foi o da evolução das espécies. Então você tem que começar a entender a evolução quântica por números quânticos. Como que esses números quânticos vão se transformando. E você tem que começar a estudar a paleontologia quântica. É isso que, vamos dizer, faz hoje em dia a evolução das espécies ser uma coisa inequívoca. Apesar de muita gente ter toda essa questão religiosa, eles entram pelo lado errado, pela porta errada. A natureza é, como você já entendeu no início, ela é uma contingência. Você parte da simetria das três cores e admite que essas das três cores tem que criar contingências, coisas que são passáveis, que não permanecem. Essa é a natureza. E essa natureza, ela faz o quê? Evolução. Ela faz evolução, as espécies mudarem seus esqueletos, e as partículas elementares, elas devem vir desde aquelas primeiras que você gerou jogando dados, as duas pirâmides, você que gerou, que você chamou partículas Yang e Ying. E agora você tem que começar a ver como essa cosmogonia vai tomando estruturas mais superiores. Isso aconteceu com a evolução das espécies. Essas palavras de Darwin foram muito importantes para Pedro, porque Pedro, ele, diferente de Darwin, ele está no meio do mar. Ele sabe que tem tudo para morrer afogado. Todo mundo morre, mas uns morrem afogados e outros velhos, de idade. Mas Pedro acha que vale melhor morrer em aventura. E ele começa a entender o seguinte, olha, em vez de Big Bang, essas coisas todas, aqui falam, eu vou falar uma outra coisa. Eu vou falar da árvore quântica. Então, essa cosmogonia da cor, ela estaria, vamos dizer, levantando uma árvore quântica. Uma árvore cujas sementes são as pedras coloridas. E essas pedras coloridas, como a gente já viu, tem um modelo com as 12 pedras, e em vez de estar cavalgando agora, você está criando galhos. Você está criando, e aqueles galhos são as seivas que vão conduzir daqueles galhos, são os números quânticos. E esses galhos são o quê? São as representações do grupo de Lorentz. Então, para Pedro, não pode se fugir da simetria. Então, ele tem duas simetrias. A simetria das três cores e a simetria da luz. Então, da simetria das três cores, ele estabelece as pedras coloridas, constrói a sua semente. Mas depois ele tem que construir a sua árvore. Nessa sua árvore, ele precisa de galhos. E esses galhos, de onde ele tira? Das representações do grupo de Lorentz. Então, são campos que o grupo de Lorentz permite, e ele, em cima desses campos, ele vai enviar a seiva, que são os números quânticos sendo construídos pelo modelo. E no final daquela seiva, em vez de ter aqueles animais que o Darwin coloca ali, ele começa a ter, vamos dizer, as partículas. Então, as partículas são os frutos dessa árvore quântica. Enfim, em vez de dar um homem, ela dá um elétron. Em vez de dar um macaco, ela dá um neutrino.
Então, vamos dizer, ali se você olhar aqui em cima, por exemplo, você tem, vamos dizer, um homem e um macaco. Então, vamos dizer, ele estaria dizendo o seguinte, vamos dizer, eu construí isso através de números quânticos e me deu um elétron e um neutrino. Então, dessa maneira, eu tenho partículas sendo construídas a partir de uma cosmogonia. Então, essas partículas agora, elas vão ter que, ter uma construção, certo? Ela, como a gente viu, vamos dizer, você começa a ter, vamos dizer, agora uma lagrangiana construtivista que vai, então, fazendo evoluir aqueles esqueletos iniciais e Yanguinha e introduzindo, vamos dizer, novos números quânticos e diferenciando. Então você pode ter, vamos dizer, leptons com massas diferentes, porque você pode ter lagrangianas construtivistas dando massas diferentes para os leptons. Então, essa lagrangiana construtivista, ela vamos dizer, quando você sai um pouco do mundo da cor e entra mais no mundo do espaço-tempo e começa a colocar ingredientes típicos do espaço-tempo, como CPT invariâncias, esses números quânticos. Bom, dessa maneira, o que nós queremos dar? Nós queremos dar um resumo do desenvolvimento da cosmogonia da cor. O objetivo do trabalho foi justamente mostrar, dessa última aula, foi mostrar que, em vez de ficar falando somente de cosmologia da explosão, não sei o que lá, vamos dizer o seguinte, vamos pegar o universo pela sua sutileza e vamos identificar uma cosmogonia da cor. Então, o que é importante para o ouvinte é entender o quanto de chão se tem, o quanto, vamos dizer, é uma viagem baseada em coisas estruturadas. Apesar de ser uma física não galileana, ela é uma física que respeita Galileu. Então, todo o seu desenvolvimento tem que estar baseado numa construção com um sentido experimental. Por que escolhemos a cor? Porque a cor é uma entidade experimental. Ponto. Por que se desenvolveu a noção de hermenêutica? Porque o confinamento é uma entidade experimental. Por que se coloca a simetria das três cores? Porque através de um realismo luminônico a gente consegue subir uma montanha, onde é a montanha da cor, ou do Everest, o que for, e dessa montanha você consegue ver que você pode ver quark em três cores, reproduzir à medida que se colocar 12 pedras coloridas em ferros e bósons divididos em spin meio e spin zero. Então você tem essa interligação entre esses bósons e ferros através de três cores. Então, com isso, você gera um modelo das 12 pedras coloridas, que é um modelo que tem duas universalidades e dois paradigmas. Daí você começa a dizer, bom, então esse é um modelo pronto para manifestar uma coisa que é imanifesto. Então Pedro é um cavaleiro trinitário. O manifesto dele é a simetria das três cores. E o modelo para manifestar é as 12 pedras coloridas. E agora ele vai ter que manifestar o quê? O que, cara pálida? Um universo. Pouco, né? Então ele começa a dizer, ele tem três instrumentos. O primeiro foi a dialética das três cores. Então ele formou uma dialética, certo, entre opostos e complementos, baseada em três cores, em ferros e bósons. A partir dessa dialética, ele diz, agora eu vou criar uma teoria de grupo. Então ele começa a jogar dados, ou melhor, duas pirâmides, no caso de duas pedras. E ele começa a ver o seguinte, à medida que ele vai jogando esses dados, ele vai criando conglomerados. Então o Big Bang também fala de conglomerados, mas não sei muito bem. Mas o Pedro fala
de construção de conglomerados jogando dados. Então, o que é o universo em si? O universo é um conjunto de conglomerados, certo? Então, desde o minúsculo a micro até macro conglomerados. E na física de Pedro ele começa a entender isso. Daí ele começa a dizer o seguinte: o universo é conglomerados, o universo é associações. Ele começa a ter uma perspectiva nova do universo. Daí Alice pega e empurra ele para dentro do espelho e diz: olha, você agora vai ter que criar teoria de Gage com lagrangiana construtivista. O que é lagrangiana construtivista? São lagrangianas que obedecem ao princípio da totalidade, que cria multipletos e bósons intermediários a partir da simetria das três cores e da simetria da luz, mas e as interpretando segundo uma visão antirreducionista. Bom, dessa forma, ele se encontra com o Darwin. E Darwin diz para ele bem o seguinte: Alice te interage e diz: olha, fui jogado para cá, a Alice é uma louca, entendeu? Mas eu não posso voltar para trás. Daí Darwin coloca para ele uma coisa que nenhum físico coloca para ele, que diz o seguinte: a biologia, ela parte de um embrião e gera um corpo. Essa é o mistério da biologia. Você pensa um zigoto lá, enfim, um óvulo inicial, e se gera um corpo. Esse é o mistério da biologia. Pedro pensa e começa a ver que o mistério do universo também é partir de um conglomerado inicial, no caso, 12 pedras, e começar a ter uma expansão por associações, ir de conglomerado em conglomerado. Nessa expansão de conglomerados, que ele vai criando a sua árvore quântica. Uma árvore que ele vai criando partículas elementares, e essas partículas elementares vão formando núcleos como conglomerados, átomos e assim por diante. Então, essa visão que Darwin deu para ele, da biologia, de a partir de embrião ao corpo, ele começa a dizer: eu vou partir de 12 pedras até galáxias. Um pouco louco, não? Mas não dá para voltar atrás. Então, Pedro entende o seguinte: ele é em certo sentido, um espírito preparado. Ele tem o que a gente chama, não apenas de propostas, mas de músculos psicológicos. Ele tem músculos psicológicos para enfrentar esse inusitado. E ele, então, tem que participar da aventura do Cavaleiro Trinitário. Essa aventura, como nós falamos, é baseada na cosmogonia da cor. Na primeira parte, ele foi da simetria das três cores, as 12 pedras, encontrou diversidade, jogou pedras, jogou dados, encontrou famílias, multipletos, correspondência entre quarks e elétrons, e ele chegou a uma lagrangiana construtivista. Essa lagrangiana construtivista, que deve fazer uma passagem daquelas estruturas de Yang Yin que ele fez para essa estrutura de correspondência entre quarks e férmions, quarks e leptons, que estão no modelo padrão. Numa segunda parte, ele já vai pegar essa estrutura e, usando o princípio da totalidade, construir a física das partículas caracterizada no modelo padrão, sem a presença do Higgs. Então, a física desse U e D, de correspondência do neutrino com o elétron, agora, após a primeira e a segunda parte, é o desafio para o Cavaleiro Trinitário. Ele propõe uma lagrangiana construtivista a partir do princípio da totalidade, capaz de descrever o modelo padrão, ou reescrever o modelo padrão sem Higgs. Esse é o desafio
ao Cavaleiro Trinitário. Dessa maneira, nós queremos, vamos dizer, fechar esse curso relembrando a primeira aula. O que nós dissemos na primeira aula? Existe física abaixo da Lua. Não precisa... deve o estudante, que na época do Egito Antigo era chamada de neófito. Esse neófito, hoje em dia, é jogado para ele um conjunto imenso de narrativas. Se você olhar o CERN, ele diz que o modelo padrão, segundo, já está gravado na rocha. Então, aquelas equações que tem são imutáveis. O que Pedro reflete, que imutável é a simetria. Então, só que ele diz, a simetria que ele utiliza é a simetria das três cores, que é uma simetria que é abaixo da Lua. Então, a partir dessa simetria abaixo da Lua, ele quer dizer o seguinte: eu vou reescrever o modelo padrão, que é tudo ali experimental, mas sem Higgs. Porque o Higgs é uma anomalia. É uma coisa, vamos dizer, que talvez seja um câncer que a física colocou nessa época de pandemia. A primeira pandemia começa em 2012, com o Higgs infectando a física de todas as mentes. Então, Pedro é um cavaleiro trinitário cujo objetivo é renascer um pouco a física, renascer sobre o ângulo trinitário, e o seu desafio é reescrever o modelo padrão sem vírus. Esperemos se Pedro vai se afogar ou não. Um grande abraço e obrigado pela atenção.